foi divulgada mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República. Esse levantamento é do Real Time Big Data, que aponta o presidente Lula na frente do senador Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Bom, gente, nessa intenção de voto estimulada, Lula aparece com 39%, Flávio Bolsonaro 30%, Ratinho Júnior 10%, Romeu Zema 3%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos do Missão 1%, nulo 7%, não sabe 8%. Quero repercutir, gente, inclusive essa pesquisa, porque, olha só, surgiu também um dado interessante. Como você se classifica do ponto de vista ideológico? E a direita se aponta como 18%, centro-direita 24%, centro 26%, centro-esquerda 17%, esquerda 14% e não sabe 11%, ou seja, 26% dos eleitores se consideram de centro. É importante a gente analisar, gente, essa porcentagem, porque quando eles foram perguntados nessa mesma pesquisa, esses de centro, em quem eles votariam, quem ficou na frente foi o presidente Lula. Ou seja, Alan Gani, talvez não seja, pelo menos, a prioridade votar no Lula, mas talvez ainda tenha uma resistência maior pelo desconhecimento do candidato Flávio Bolsonaro. Por isso que os eleitores de centro ainda estão tendendo uma tendência, estão indo mais para o cantinho de Lula do que de Flávio. Ou também aquela resistência em relação a Bolsonaro, né, que a gente viu na eleição de 2022. Então, você tinha gente de direita e gente de centro que votou nulo, né, acabou não votando no Jair Bolsonaro. Então, também tem este fenômeno. Pegando uma carona no que o Victor falou, e que eu concordo, eu bato muito nessa tecla, o Flávio Bolsonaro, ele tem uma capacidade de articulação maior do que a do pai dele. Então, ele não vai ter que provar que ele tem um DNA Bolsonaro, que ele é um direita raiz, nada disso, isso já está garantido. O desafio dele vai ser justamente conquistar esses eleitores aí de centro-direita ou mesmo de centro para o lado dele. E aí, é claro, né, tem muitos temas a serem explorados, mas que me parece que, por hora, não digo nem o Flávio, a direita não tem explorado como se deve alguns temas justamente para enfraquecer o candidato da máquina, o candidato do governo federal. Ô Zé Maria Trindade, nessa pesquisa Real Time, a gente teve agora, né, a confirmação, né, do presidente Lula em primeiro lugar, a consolidação da figura do pré-candidato Flávio Bolsonaro e também aparecendo ali entre os pré-candidatos do PSD a figura de Ratinho Júnior com melhor percentual. Pelo menos esse é o desenho, pelo menos que se imagina, ou pelo menos que deve acontecer nesse primeiro turno. Como é que você analisa também essa questão, não só do primeiro turno, mas também essa indecisão, ou pelo menos essa tendência do eleitor de centro indo mais para o lado de Lula do que de Flávio? Pois é, esse é o extrato, né, do pensamento brasileiro. É 30% mais ou menos, né? 30% de esquerda que apoia o PT, é a tradução da esquerda o PT é hegemônico na esquerda. 30% de direita, aí na direita existem fragmentos, né? Um grupo ali associado a Jair Bolsonaro, outro grupo acha que sou de direita, mas não sou bolsonarista e tal, mas é 30%. E 30% é de centro. Então, quem conquista o centro, tradicionalmente, ganha a política. E é nisso que aposta o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que firmou aquele pacto ali Highlander, né? Só vai restar 3 governadores bons, bem aprovados, com aprovação ali que chega a 80%, né? É o Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado daqui de Goiás e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Os 3 se uniram no PSD com esse propósito. Aí o Kassab diz o seguinte, que se chegar ao segundo turno, ganha a eleição. E é muito provável. Porque aí um outro candidato como o Ratinho, né, vai herdar os votos do Bolsonaro e uma parte importante ali do centro-direita. A direita no Brasil sofreu muito porque houve uma identificação ali com o Maluf, com pessoas nefastas. Aí o povo brasileiro entendeu que a direita era aquilo, né? E não era. A direita é um pensamento liberal, um pensamento de economia para frente, aberta e tal. E agora as pessoas perderam medo de falar que é de direita.
Antigamente era assim, falar de direita, você bate na sua mãe, tipo assim, né? Era muito difícil. E esse extrato é a realidade do Brasil. E olha, se não fosse essa polarização forte e tal, isso é muito positivo, é bom que tenha vários pensamentos. Então, assim, o que acontece é que o Gilberto Kassab está ele está se apoiando, né? Ele está apostando no fim dessa polarização. Mas eu não acredito nesse fim de polarização coisa nenhuma. Continua, sim, polarizado, tanto é que o Flávio Bolsonaro foi lançado, ninguém nem conhecia, ninguém, assim, um grupo grande do país não conhecia o Flávio como uma personalidade nacional, e ele já está aí como candidato forte para ir para o segundo turno. Mas este é o extrato do pensamento político brasileiro, uma parte de esquerda, uma parte de direita e o centro que decide. Para onde ele vai, leva a vitória. A gente vai agora para um rápido intervalo para quem nos acompanha na rádio, mas nosso querido 3 em 1 segue em todas as outras plataformas com mais informações. Bom, gente, vamos seguir repercutindo aqui a pesquisa do Real Time sobre 26% dos eleitores se consideram de centro e essa tendência deles em votar no presidente Lula e não no pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro. Vitor, eu quero te ouvir agora em relação a essa divisão. Se a gente falou muito nos últimos anos na questão o menos rejeitado, a rejeição, quanto ela foi importante, e nesse ano também será importante. A gente está vendo níveis grandes, pelo menos um empate técnico de rejeição entre o presidente Lula e também o senador Flávio Bolsonaro. Mas tem essa questão, muitos dos eleitores ainda na dúvida. Será que daremos continuidade ao governo Lula? Será que Flávio Bolsonaro, a gente dá uma chance a primeira vez? Nesse caso, pelo menos nessa pesquisa, a dúvida em relação a Flávio Bolsonaro está perdendo em relação à certeza de Lula. Não, definitivamente, nesse ponto do centro político brasileiro, eu me considero não ortodoxo, eu iria na contramão do Kassab, na verdade. Eu não conheço o verdadeiro eleitor de centro, né? Aquele cara que realmente está balizando os dois lados e se posicionando no meio do caminho. Eu acho que é muito mais preponderante dentro desse perfil, isso já pode ser observado em outras metodologias de pesquisa, que na verdade é o eleitor desengajado, ou seja, o espaço mental desse cara não é povoado por política. E para nós, né, comentamos no programa, isso parece sobrenatural, ou raro, ou inimaginável, mas boa parte dos brasileiros se associa a Lula e Bolsonaro como se associa da mesma forma ao Neymar, Ronaldinho, Luciano Huck, tanto faz, entendeu? Então é mais um nicho menor da cognição desse cara. Quando o interesse por política vai aumentando, né, vai chegando à televisão, o horário eleitoral, esse eleitor, ele eventualmente faz uma opção. Mas eu não acredito que seja uma opção tão também balizada em ideais que sejam tão sólidos. Então, é uma questão de máquina, é uma questão de alinhar o discurso, a fazer o cara se importar, fazer o eleitor se importar. Ou seja, o eleitor desengajado muitas vezes é um eleitor de baixa renda também. Você pode observar em pesquisa uma grande interseção entre esses dois perfis. Como você pode fazer esse votante se importar com a tua campanha? Alguma pauta que seja naturalmente do interesse dele, nem que seja do interesse mais simplório, né? Que seja um gás, que seja um pé de meia. É uma estratégia vencedora que o governo petista consegue fazer funcionar muito bem há muitos ciclos. A direita não há alternativa, não, raramente, né? Bolsonaro tentou modular ali de alguma forma o Auxílio Brasil à época, mas não é da mesma forma e nem com a mesma intensidade. Eu acho que a análise sobre centro e o centro cair para o Lula parte principalmente desse eixo. Não ideológico, mas é circunstancial, sociológico, digamos assim.